certo, pessoal? Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui da Topo Money Educação Financeira. E hoje nós vamos para mais uma live fantástica aqui com Edísio Freire. Nessa live, a taxa Selic aumentou. Como investir agora? Eu estou aqui com Edísio, que é economista, MBA em Finanças e Controladoria, consultor e educador financeiro pessoal, palestrante. E além de tudo isso, Edísio é colunista do jornal Correio 24 Horas, aqui de Salvador, e da Band News FM Bahia, com a coluna, como nós estávamos conversando, Fazendo as Contas. Nós aqui na Topo Money Educação Financeira, Edísio também é um dos professores, temos essas redes sociais, no caso o Instagram, aqui que vocês estão, temos Facebook, Twitter, LinkedIn, todos @Topo Money. E agora nós estamos com uma novidade, eu vou postar aqui no chat com o meu perfil pessoal. Nós temos o nosso canal no YouTube já personalizado, o endereço está personalizado, então está muito mais fácil se inscrever e divulgar nossos vídeos, nosso conteúdo para todo mundo que precisa melhorar sua educação financeira. www.youtube.com/topomoney. Então, sempre estamos postando vídeos lá. Vão lá, se inscrevam para poder não perder nenhuma atualização e assistam nossos vídeos. Nós temos nossas lives postadas lá, depois de edição, depois de um ajuste, a gente faz a postagem. Nós temos vídeos com orientações importantes financeiras. E agora também temos as mini dicas Topo Money. Vídeos curtos de até 2 minutos, em que a gente passa pequenas orientações para você aplicar rapidamente, aplicar imediatamente e melhorar sua vida financeira. Edísio, meu amigo, boa noite e eu deixo a palavra com você para suas considerações iniciais, enquanto eu vou colocar aqui o link do nosso curso Adeus Dívidas. Maravilha, Marcelo, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui nessa live. Estou vendo aqui muita gente bacana, muita gente conhecida, meu amigo Paulo Barbosa está aqui, Ana Cláudia, muitas pessoas aí saudando nossa live, que maravilha, muito obrigado, é muito bom ter vocês aqui junto conosco para ajudar a construir o conhecimento. Se tiver dúvida, mande aí que a gente vai batendo esse papo, trocando essas informações. E o mercado financeiro aí vem se movimentando bastante, a renda fixa começa a se movimentar justamente por esse movimento de alta aí da Selic, que é o tema central da nossa live de hoje, né? Então você tem um movimento de alta da Selic, e o que fazer com os investimentos? Quando a Selic caiu, e quando ela veio nesse movimento de queda nos últimos meses, nos últimos anos, vamos dizer assim, houve uma migração muito forte de pessoas físicas, né, de CPFs, para a Bolsa de Valores, em busca de rentabilidades melhores. Isso foi natural acontecer. Será que é hora de voltar para a renda fixa? É hora de ficar lá? Então, vamos conversar aqui um pouquinho, bater esse papo e entender os prós e os contras, o que é que tem acontecido com os mercados, com os produtos de renda fixa e tentar dar alguma orientação para que as pessoas possam, de forma mais assertiva, melhorar sua rentabilidade aí de seus produtos. Muito bom, Edísio. Mais uma vez, boa noite a todo mundo que está se juntando a nós. Novamente, vocês estão aqui na live. A taxa Selic aumentou. Como investir agora? Em que eu estou conversando aqui com Edísio Freire. E o chat, pessoal, está aberto para perguntas, comentários, sugestões. Edísio está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas e nos orientar a respeito de investimentos nesse novo cenário. Enquanto vocês vão preparando aí suas perguntas, seus comentários, eu vou fazer nossa primeira pergunta aqui para Edísio. Edísio, a taxa Selic passou recentemente por 2 aumentos, né? 2 elevações na taxa. Ela estava em 2%, que era a taxa mais baixa, né, de todos os tempos já registrada. Aí passou para 2,75% e agora para 3,5% ao ano. Com essa mudança, como é que isso impacta os nossos investimentos? Você até abordou um pouco isso nas suas considerações iniciais, mas como é que isso realmente interfere na nossa forma de investir? Marcelo, isso tem um impacto bem interessante. Nós estamos falando aí, nesses 2 movimentos da Selic, de um aumento na remuneração dos principais ativos de renda fixa de 1,5%. Né? Porque quando nós tínhamos a Selic a 2% ao ano, nós tínhamos o CDI, que é a nossa referência para os produtos de renda fixa, em 1,9%. Com o movimento de alta, o CDI hoje está em 3,4%. Então nós estamos falando aí
de 1,5% ao ano, é quase o dobro do que se tinha. Né? Então, hoje você tem os produtos como Tesouro Direto, você tem CDB, você tem letra de crédito, você tem própria previdência privada, né? Você tem alguns produtos de renda fixa que eles estão indexados, eles acompanham o movimento da Selic para oferecer a sua remuneração. Então, quando você tem um movimento da taxa básica de juros, você tem os dois lados da moeda. Quando os juros caem, é bom para quem toma crédito, porque você vai ter taxas mais baixas, e isso faz parte de uma estratégia de governo. Mas, por outro lado, para quem vai investir e vai receber remunerações do mercado financeiro, acaba perdendo porque as remunerações indexadas à renda fixa também caem. Então, foi esse movimento que ocorreu aí nos últimos meses, que vem fazendo com que as pessoas migrem para a renda variável. Alguns vão ali no fundo imobiliário, outros já vão para o fundo de ações, alguns vão aprender trade, e aí você tem a infinidade de situações que acontecem, onde as pessoas buscam realmente melhorar a sua rentabilidade. O que muda, basicamente, é que você passa a ter mais produtos remunerando melhor e produtos com mais segurança. Então, para quem tinha, vamos imaginar aqui, você tinha um produto de renda fixa, vamos pegar como um exemplo o próprio Tesouro Direto. Você tinha produtos do Tesouro Direto, até pouco tempo atrás, que rendia 0,3%, 0,4% ao mês, né? Alguns até menos. Sim. Com esse aumento, essa remuneração ela vai crescer, ela vai aumentar um pouco. Então, ou seja, acaba que esses produtos, para quem tem um perfil conservador ou ultraconservador, ele fica mais interessante. Por exemplo, quem tem estratégia de investimento, eu vou falar aqui o seguinte: eu estou guardando dinheiro para comprar a minha casa própria, para dar entrada na minha casa própria. Sim. Bom, diz a regra da boa educação financeira que se eu estou guardando dinheiro para investir num bem meu, que é o meu patrimônio, que é a minha casa, não faz sentido eu arriscar demais esse dinheiro. Então é salutar que eu busque produtos financeiros, claro, eu tenho que rentabilizá-lo, mas que eu busque produtos financeiros que estejam aderentes ao meu perfil e ao meu propósito com aquele investimento. Então eu não posso pegar, por exemplo, o dinheiro da minha casinha que eu estou ali guardando para comprar e brincar de trade com ela, e ir para um fundo de ações. Então não faz sentido, não tem lógica do ponto de vista da educação financeira. Sim. Então, para esse tipo de estratégia, você vai ter produtos hoje rentabilizando bem mais. A gente teve aí, durante esse período da baixa da Selic, em alguns momentos, produtos mais agressivos também na renda fixa. Eu acompanhei alguns CDBs remunerando 130 do CDI, remunerando 140 do CDI, 150. Nós tínhamos alguns produtos mais agressivos, mas isso era um pouco mais nas corretoras, os bancos não conseguiam trazer muito isso, então variava muito. Com o aumento da Selic, e consequentemente o aumento do CDI, você acaba tendo mais opções também nas instituições bancárias, assim como nas corretoras. E no próprio Tesouro Direto, que já tem aí produtos lá na plataforma do Tesouro Direto remunerando 8% ao ano. Então, tem outros que remuneram 3,5% mais Selic. Então, você vai mesclando e buscando uma produtividade do ponto de vista da rentabilidade melhor. Então, isso traz uma certa atratividade para quem gosta e quer se manter no cenário conservador. Com certeza, Edísio, com certeza. E aí a gente vai fazer uma pausazinha só para dar uma boa noite a todo mundo que está entrando. Ainda tem gente chegando, graças a Deus, isso é importante. Maravilha. E eu vou personificar esse boa noite a todo mundo no nosso amigo Tiago Lauria, tá aqui, seu planejador Já vi financeiro. aqui, grande Tiago. Uma honra, Tiago, ter você aqui com a gente, viu? Com Dos certeza. principais planejadores financeiros de Salvador, nos prestigia aqui nessa live, nesse bate-papo. Um grande mestre, um grande professor, uma grande referência para mim também. Exato, tive conversando com o Tiago aqui mesmo, umas 2 semanas atrás. A live com o Tiago já está lá no nosso canal do YouTube também. Assim como essa, Edísio, nos próximos dias ela também vai lá para o YouTube. E assim que concluirmos aqui, ela vai já fica aqui no feed do Instagram mesmo. Maravilha. Nós tivemos uma pergunta, enquanto você respondia, Edísio, do Rafael Menezes. Professor Edísio, o Tesouro Direto é a melhor opção de renda fixa? Rafael, obrigado pela pergunta. Eu não gosto muito, Rafael, vou responder sua pergunta da seguinte forma, de taxar nenhum produto financeiro de bom ou de ruim, porque, na minha visão, não existe produto nem bom nem ruim. Existe produto melhor, adaptado, nem o melhor nem o pior. Existe produto adaptado
ao planejamento, né, da pessoa. Então, se você pensa e quer ou deseja uma rentabilidade maior, lógico que o Tesouro Direto não é mais indicado. Mas se você pensa em segurança, ele sim vai ser o mais indicado. A gente fala muito, eu vou dar um exemplo da poupança, a nossa famosa caderneta de poupança, que é o grande xodó da maioria dos brasileiros durante muitos anos, né? A história mostra isso. Ela foi perdendo força do ponto de vista da rentabilidade justamente pela queda da Selic, dentre outros fatores. E você tem produtos hoje que conseguem remunerar muito melhor que a poupança com o mesmo nível de segurança. Porque qual era a grande referência da poupança? Pô, eu vou botar na poupança que meu dinheiro está seguro. Mas você tem produtos hoje, como o próprio Tesouro Direto, como alguns CDBs que estão cobertos aí pelo Fundo Garantidor de Crédito, que conseguem lhe dar a segurança que a poupança lhe dá, rendendo um pouco mais. Então, Rafael, não é que o Tesouro Direto ele é ruim, é preciso saber qual é a sua estratégia. Porque se rende muito ou se rende pouco, isso depende de mercado. Isso vai acontecer com o Tesouro Direto, com o CDB, com a letra de crédito, com outros produtos de renda fixa. O Tesouro ele tem uma vantagem em relação a alguns outros produtos, na minha opinião. Porque como você tem ali um leque, né, um menu de várias opções de produtos, você tem o Tesouro Selic, você tem o Tesouro indexado ao IPCA, né, o IPCA+, você tem produtos, você tem as LTNs, então você tem produtos ali que têm características diferentes e que podem sim e devem, dentro de uma estratégia, ser utilizados, garantindo ali rentabilidade, mesclando rentabilidade e segurança, que são os fatores. Então, o Tesouro Direto muito bem utilizado, ele pode sim ser uma boa estratégia de renda fixa para que você possa rentabilizar melhor o seu dinheiro sem precisar se expor tanto ao risco. Exatamente, Dizzy. Muito bom. E você falou uma coisa importante, a caderneta de poupança. Eu até fiz a conta aqui agora há pouco. Com a Selic ainda 3,5, a poupança volta a render 2,45, né, ao ano. Ao ano. O que ainda não cobre a inflação, mas recupera um pouquinho da rentabilidade. Mas, assim, concordo totalmente com você a respeito da questão de que não tem realmente ativo melhor ou pior comparativamente, mas sim dentro do contexto de planejamento. Até Thiago está aqui, pode comentar um pouquinho a respeito, botar no chat algum comentário a respeito. Exato, Marcelo. E um grande abraço, grande Lázaro. Boa noite, obrigado pela participação. Olha e é aí. bem isso, Marcelo. Você tem uma coisa que é uma pergunta que eu recebo muito, inclusive lá na coluna do Correio. Eu recebo muitas perguntas mais ou menos desse tipo. Qual é o melhor investimento? A minha resposta é clássica, eu não sei, né? Porque não tem o melhor nem o pior investimento. Então depende do perfil, não adianta você ter um perfil ultraconservador e querer ir para a renda variável, você vai ficar incomodado. Isso. Eu já tive várias situações de clientes que eu oriento e que no afã de sair, porque está vendo o papel desvalorizar, porque ele não tem, vamos chamar assim, estômago para suportar as oscilações de mercado. Então não vá para a renda variável. Se você quer testar a sua natureza para a renda variável, passe em outros estágios primeiro, vá no multimercado, pega um multimercado mais agressivo, vá no fundo imobiliário, teste, verifique como é que você se sente com produtos voláteis. Depois você vai para a renda variável pura, né, que são comprar ações ou fundos de ações ou clubes de investimento, que é uma outra opção muito bacana. Eu tenho a honra de fazer parte de um clube de investimento que ajudei a criar. E isso é muito legal. Então, assim, é muito legal, velho. É muito bacana. Agora tem que ter uma aderência com o seu perfil, porque senão você vai acabar entrando numa de querer ir, o chamado efeito manada, e isso pode não ser bom para você. Isso vale para os dois lados, tá? Tanto para quem é conservador, quanto para quem é arrojado. O camarada que é arrojado, ele não consegue suportar a calmaria da renda fixa. Ele quer volatilidade, ele quer movimento. Então, ele também não vai se adaptar. Então tem que mesclar muito aí para poder você conseguir ter uma assertividade maior nos seus investimentos e, obviamente, um resultado maior. Lembrando, Marcelo, que uma coisa que eu digo sempre que tem que ficar muito claro para todos, e aí também uma visão pessoal minha, você não vai ficar rico, milionário investindo em ações. Esquece isso, tá? Investimento em renda variável, ele existe, na minha visão, como estratégia de mercado para você potencializar o seu ganho. Se eu fico só na renda fixa, eu vou ganhar 2% ao ano, 3% ao ano. Se eu mesclo isso com renda variável, eu elevo o meu potencial de ganho para 6, 8, 10, 12% ao ano. Então isso é estratégia. Então essa coisa de que a Magazine Luiza estourou, o cara que comprou, vendeu, beleza, acontece, mas isso é um caso pontual.
né? Eu entendi. Acontecimentos passados não são garantia de rentabilidade futura. Então, É, isso é uma premissa básica da renda do mercado financeiro que a gente precisa ter consciência disso. exatamente. Edilson está falando muita coisa interessante, o pessoal está comentando aqui, elogiando bastante. E aqui eu vou pegar um comentário que eu achei fantástico. Na verdade, tem aqui o Lázaro, você vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Ele falou: poupança volta a ser a galinha dos ovos de ouro. Daqui a pouquinho você comenta isso. Rosângela Rodrigues, que também já teve live aqui com a gente, perfeita essa live. Agora veio o comentário que eu achei fantástico. Aqui a Érida Leov botou aqui: eu suporto com muita dor no coração. Ou seja, ela tá na renda variável, mas está ali se Érida é segurando. uma cliente, uma amiga querida, e assim, eu bem sei o quanto é duro para ela suportar isso, porque eu vivo isso com ela, né? Obrigado, Érida, pela participação, pelo comentário. Lazinho, grande tricolor, saudações tricolor, Lázaro. A Saudação tricolor, poupança, então. ela, assim, eu não sei qual o sentido que você quis dar em relação à galinha dos ovos de ouro, mas a poupança, na minha visão, ela entra como uma estratégia de início de investimento, aquelas pessoas que não têm um dinheiro muito alto para investir, quer começar a guardar dinheiro como uma estratégia de educação financeira. Como investimento, há muito tempo a poupança deixou de ser uma grande opção, né? Ela hoje é uma opção, assim, eu tenho um pouco para guardar, então eu não vou conseguir comprar um CDB com esse dinheiro, então vamos lá, vamos deixando na poupança, vamos juntando isso por alguns meses, depois a gente tira, faz um fundo de investimento, faz um CDB, enfim. Então isso é muito da rotina do atual, do dia a dia. Como Sim, estratégia de investimento ainda não, na minha visão. Ainda não, a poupança ainda é mais algo que atrai pela segurança, pela história, né, pelo contexto histórico da própria poupança, como eu já falei aqui, mas ainda não como uma estratégia positiva do ponto de vista financeiro, até porque ela já há muito tempo vem rendendo abaixo da inflação e isso acaba fazendo com que, em termos de ganho real, você perca dinheiro guardando dinheiro na poupança. muito bom. O Lázaro disse que você foi no sentido mesmo, assim, você foi na mosca. De tricolor para tricolor fica fácil. Érida, eu vou te passar um depoimento pessoal, na verdade, da minha relação com renda variável, se acalmar um pouquinho mais a respeito. Eu comecei a mexer com renda variável em 2005, com clubes de investimento. Eu não investia diretamente na renda variável. E aí eu peguei aquela crise do subprime em 2008, 2009. E o clube de investimento que eu investia eu cheguei a estar com menos 45%. E aí eu tive colegas de trabalho que estavam no mesmo clube de investimentos, que elas se desesperaram. Não, não, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Eu digo: olha, se vocês podem assumir esse prejuízo, eu não posso assumir 45% de prejuízo. Estou vendo, na minha opinião, que era uma questão muito mais de cenário do que de fundamento das empresas brasileiras. Então eu aproveitei e fui investindo um pouquinho mais. E esse clube foi recuperando. E é para longo prazo, na verdade. Outra coisa que eu faço agora com renda variável, que está me ajudando a ter um retorno legal, é usar a estratégia de venda coberta, com opções. Mas aí é tema para uma outra live que eu estou agendando com o Galante aqui, para a gente falar sobre venda coberta, que, assim, eu tenho tirado 1,5% ao mês, mais ou menos, em cima do que eu tenho em ações com essa estratégia. Mas aí a gente vai tratar disso num outro momento mais pertinente. A gente está com uma presença aqui, show, Edísio. Tatiana Andrade, professora Tatiana Andrade, está aqui Show de conosco. bola, minha referência. Tatiana Isso, Andrade. Tati isso. Andrade. Maravilha, O Tati. Obrigado. Alessandro Viana ia fazer um comentário ou pergunta. Alessandro, ficou cortado. Escreve novamente, por favor, para a gente ver exatamente o que você queria falar para a gente. Ana Cláudia está perguntando o seguinte, Edísio. Com 2 aumentos ou mais da Selic, que devem ter sido esses aumentos recentes, onde investir e em que investir, principalmente agora em tempos de pandemia? E ela parabeniza a nossa live. O Alessandro botou aqui, eu vou comentar depois. Obrigado, Ana. Ana, para aproveitar bem esse movimento da taxa Selic, né, como eu falei aqui há pouco, você tem o CDI, ele aumenta junto, ele está hoje em 3,4 ante 1,9 antes desse movimento de alta, então nós estamos falando aí de um ganho de 1,5% ao ano. Sim, Produtos como Tesouro Direto recebem esse impacto diretamente, CDB, né, letra de crédito, previdência. Então, esses produtos são chamados produtos de renda fixa,
eles absorvem diretamente esse movimento da Selic, tanto para mais quanto para menos. Então, agora que o movimento é de alta, e pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido da ata do Copom, a tendência é que esse movimento ele se mantenha, não há uma perspectiva de curto prazo para que a taxa caia, então a tendência é que ela comece aos pouquinhos a essa curva de crescimento, então a renda fixa tende a ficar mais interessante, né? E esse movimento não tem uma outra razão senão tentar conter a inflação, porque não podemos deixar de lembrar que a taxa básica de juros da economia, dentre outras funções, ela tem a função de ajudar a controlar o mercado do ponto de vista inflacionário. A gente vem com a inflação crescente, então taxa de juros mais altas, ela desestimula a captação de recursos, por conseguinte, desestimula um pouco a produtividade interna, mas ela contém o consumo e isso faz com que a inflação caia, pelo menos me parece que essa é a estratégia de governo nesse momento, né, depois de tanto tempo com a taxa baixa. Então, é aproveitar esse momento com produtos financeiros que absorvem esse ganho, como eu falei aqui, Tesouro Direto, CDB, letra de crédito, enfim, para que possa ter uma estratégia mais interessante de mercado. Muito bom. O Alessandro completou aqui o comentário e diz: acredito que os investidores tenham que buscar o entendimento de cada forma de investimento. O Lázaro ficou interessado aqui, 1,5%, muito bom. E Tatiana está nos parabenizando aqui. Obrigado, Tatiana. Mas é isso, Edísio. O Alessandro disse que os investidores têm que buscar o entendimento de cada forma de investimento. Não tenha dúvida. Alessandro, obrigado. É o grande índio aí, foi aluno meu, um grande amigo. Muito obrigado aí pela participação. Assim, não só nesses produtos, Alessandro, mas eu sempre falo que é preciso que a gente conheça o que estamos fazendo e onde estamos colocando nosso dinheiro. Então, você ir no efeito manada, porque está todo mundo indo fazer trade, você vai fazer trade, porque está todo mundo indo para Bitcoin, você vai para Bitcoin. Eu não sou muito dessa onda. Eu acho que para você colocar o seu rico dinheirinho em algum produto financeiro, seja ele qual for, é importante que você conheça o que está fazendo. Então, ouvir as opiniões está valendo, assistir vídeos, mas tem que estudar, tem que entender o fundamento de cada produto. Marcelo trouxe aqui um exemplo dele interessante, de 1,5% ao mês. Ele não fez isso à toa, ele fez isso porque ele estudou, ele testou, em algum momento ele fraquejou, em outros ele melhorou. Então, é experiência, é conhecimento. Então, ir de olho fechado, e porque alguém disse que vai dar certo, e porque você viu na televisão falar que é bonito, isso é muito arriscado. Renda variável é bacana, é deliciosa, mas ela tem, por natureza, por característica, ela tem um nível de volatilidade alto que torna o produto arriscado. Então é preciso ter cautela, ter consciência, para depois não acabar perdendo dinheiro. Não é isso que a gente quer. Então, estudar sim, entender, para fazer a coisa, ou pelo menos tentar fazer a coisa certa. Sim, isso mesmo, Edísio. Com certeza. É tudo questão da propensão ao risco de cada um, né, que varia com o momento da vida e com os aspectos pessoais, né, que já são inerentes. O próprio Alessandro comentou aqui: estou buscando mindset para operar em day trade. Alessandro, a live da semana passada foi com o Itan Maciel, nós falamos sobre day trade aqui. Lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo em que o Itan comenta o que é o day trade, e a live ela vai para lá, para a plataforma, provavelmente na quinta-feira. Então já te sugiro seguir nos acompanhando, porque foi uma semana que a gente abordou essa temática aqui do day trade, com tudo que cerca, e já podendo te dizer que tem que ter um mindset muito bom, porque é tenso o negócio. É tenso. Com certeza, é muito tenso, é muito tenso. Eu acompanho, eu leio sobre isso e vejo. E eu vou puxar um pouco, Marcelo, do que você falou há poucos instantes em relação à estratégia de clube de investimento e outros produtos de renda variável. Renda variável, gente, é planejamento de longo prazo. Você precisa ter uma estratégia para que você possa ganhar dinheiro no longo prazo. Esse exemplo que ele deu do clube, que caiu lá menos 45, é um grande exemplo disso. Né? Caiu 45%, eu tive um prejuízo de 45%. Eu falei, não, você não teve. Você só vai ter o prejuízo se você realizar. Exatamente. Se você não realizar, você não teve o prejuízo. Ele variou negativamente 45%. Então, estude a estratégia, verifique por que ele variou, se aquilo foi uma ação pontual, se não foi. Muita gente ganhou dinheiro no estouro da Covid no ano passado, em março de 2020. Quando você tinha o Ibov lá batendo 127, 130 mil pontos, caiu a 65, se não me engano, 64 foi a menor.
todo mundo saindo e um monte de gente entrando. Porque, claro, você teve empresas que não voltaram, a gente sabe disso. Mas empresas sólidas, empresas que você vai olhar o balanço, você verifica qual é o posicionamento trimestral, empresas que têm mercado, que têm solidez, elas vão voltar, sabe? Então, se você tem essa estratégia, se você tem esse entendimento, você vai sim conseguir fazer uma boa estratégia. Agora, como eu falei um pouco antes aqui, tem que ter estômago para isso. Tem que ter capacidade de absorver isso de maneira natural. Senão você sai correndo e sai tirando seu dinheiro de lá, sai realizando, aí sim você realiza prejuízo, enquanto que você vai no momento futuro ver aquele papel que você vendeu, vai ver ele voltar e valorizar. Então é uma questão de paciência. Por isso que eu digo, tem que estudar, tem que entender, tem que ter propensão ao risco, né? Tem que ter vontade, ou melhor, vontade talvez não fosse o termo, mas ter capacidade de entender perda de dinheiro. Porque investir em renda variável você tem que ter tolerância a isso, porque em alguns momentos você vai perder e outros você vai ganhar. Então, com uma boa estratégia, você consegue sim fazer um bom patrimônio em renda variável. Justamente, Dizzy, você citou um momento importante, que foi o da pandemia. Logo naquele primeiro momento, o Ibov estava em cerca de 120 mil, mais ou menos, em janeiro, no final de janeiro, e ele desabou a 61 mil e pouco em março. Metade, no final de março. Caiu quase 50%. Eu fiz a conta na época, achei 48%. E as ações que eu tinha em carteira, todas, evidentemente, caíram de preço, porque foi um movimento generalizado. Mas tinha umas que eu realmente não conseguia entender muito bem por que estava caindo. Empresas sólidas e tal. E aproveitei e fiz novos aportes para reduzir o meu preço médio, né, de entrada. E teve situação que eu aportei, comprando a ação a um determinado valor, e depois ela ainda caiu mais. Aí eu digo, mas paciência, pelo menos eu já baixei o meu preço médio. Um dia aí, mais para frente, ele volta e tudo já voltou, já a maioria, pelo menos, já voltou, o próprio Ibovespa já está batendo de novo 120 e poucos mil pontos. Já teve até maior, né? Já teve até um pouco maior. Sim. Então, sim. É essa questão de entender que isso faz parte também, tem ciclos, né? Tem momentos. E os grandes investidores, os caras que entendem muito disso, tipo Warren Buffett, que tem um ditado que eles falam o seguinte: venda ao som dos violinos, compre ao som dos canhões. Você entra quando o bicho estiver pegando, tiver tudo Bicho caindo pegando, realmente. Exatamente. E quando tiver tudo muito tranquilo, toca dos violinos, você pode começar a pensar em encerrar suas operações. Exatamente. Bom, o Lázaro, e a gente teve aqui mais alguns comentários. Estúdio Lulu, boa noite, diz o meu Dindo, ótima live. Obrigado, Lu, você é 10. E Lázaro, nosso tricolor aqui, ó. Ediz e Marcelo, se puder, comentem um pouco sobre o que chamamos de proteção. Fundo cambial e fundo em ouro. Você tem esse tipo de conhecimento? Olha, eu vou falar sobre isso usando um exemplo prático. Eu falei aqui que nós criamos um clube de investimento, e tive a honra de participar da criação do WTU. E quando o clube foi criado, hoje ele já está muito mais maduro, mas uma das coisas que havia uma preocupação muito grande do Leonardo, que é o grande gestor do clube, era exatamente de montar uma estrutura, uma carteira de papéis ali dentro, que dessem rentabilidade, mas que tivesse segurança. E aí ele usou uma vez uma metáfora muito interessante que Lázaro vai se identificar bem. Quando a gente vai montar um clube, a gente tem que pensar como se estivesse montando um time de futebol. Eu tenho que ter o artilheiro, eu tenho que ter Gilberto lá, fazendo gol. Eu tenho que ter um papel lá que está rendendo, que está no nível de risco lá em cima. Né? Eu tenho que ter o cara, eu tenho que ter o Rodriguinho ali na armação, que é aquele papel que vai variar um pouco menos, mas ele vai estar sempre crescendo. E eu tenho que ter o Conte, eu tenho que ter o cara que vai segurar minha defesa, que é o fundo cambial, por exemplo. Né? Então nós tínhamos papéis dentro do clube que estavam indexados ao câmbio, indexados ao dólar, alguns papéis, tivemos em algum momento papéis em ouro, exatamente por quê? Porque na hora que a bolsa despenca, o câmbio sobe, então ele segura um pouco a queda do clube. Então isso funciona como operação de hedge, como estratégia. Então é importante sim você ter essa capacidade de criar uma estratégia de investimento que lhe dê essa condição de
equilibrar um pouco, nem tanto, nem tão pouco. Nenhuma carteira totalmente defensiva, para você se arriscar muito e ganhar pouco, e nenhuma totalmente ofensiva, porque a zaga fica aberta e você pode tomar gol e perder o jogo, né? E aí fica ruim. Pois então é. é bem por aí. Então os fundos cambiais, fundo de ouro e outros tipos de papéis funcionam como hedge exatamente para garantir isso, né? Garantir esse equilíbrio da carteira, mas tendo sempre, lógico, aqueles papéis que vão levar seu produto lá para cima, que vão impulsionar, que vão gerar rentabilidade. Então é mais ou menos isso aí, Lazinho. Muito bom, Edísio. E aqui, ó, boa noite para o Itan Maciel, Edísio. O Itan, nosso professor também aqui do Top Money. E Grande, aí, Itan, muito obrigado. Alessandro e Estúdio Lulu, que estão falando aqui em Day Trade, assistam os vídeos que tem lá no nosso canal do YouTube. O último vídeo, como eu disse, foi um vídeo sobre Day Trade que o Itan gravou aqui pra gente. E provavelmente quinta-feira a live que eu fiz com o Itan vai estar lá também para vocês verem e se inteirarem mais a respeito das questões que envolvem o Day Trade e avaliar bem a escolha de vocês. Muito bom aqui, ó, Lívia Heine, perfeita live. Valeu, Lívia. Minha esposa, beijo, meu amor, te amo. Tá vendo? Minha esposa vai dizer que tudo é lindo. É igual a mãe quando entra, também tudo é lindo. Né? Maravilha. Valdirene, uma grande amiga e irmã, está aqui também nessa live. Val, um beijo no coração. Obrigado por tudo. Você sabe que você mora aqui dentro do meu coração. Ótimo. E aí, Edis, eu quero te perguntar o seguinte: nesse momento que a gente está com crise, porque tem pandemia, porque tem os problemas já estruturais econômicos do Brasil mesmo, que foram agravados, e nesse cenário aí em que chegamos até a Selic lá embaixo, como uma tentativa de fazer a economia aquecer e não deu muito certo, e agora a inflação voltando, né? A Selic ela volta também, e eu já vi perspectiva de a Selic bater em 4,5% ainda, talvez até o final do ano. É possível até o final do ano. Até o final do ano. Onde é que você acha que tem o espaço para oportunidades mais interessantes, por exemplo, na renda fixa? Eu vejo opções na renda fixa, Marcelo, você buscando uma boa estratégia em CDBs. Você tem alguns CDBs que são bem interessantes e bem pesquisados, tá? Certo. Você tem alguns produtos de renda fixa que não são muito falados, mas eu já observo bons produtos que são as debêntures. Eu tenho visto algumas debêntures muito interessantes, tá? Que vale a pena você observar, porque a gente acaba ficando no trivial, né? Tesouro Direto, CDB, letra de crédito. Mas você tem mais produtos dentro da renda fixa que precisam ser olhados e que saem aí, lançam-se produtos bem rentáveis. O que você tem que observar é qual é a instituição que está emitindo, quem é o emissor da instituição. Não importa se você vai comprar no banco A, no banco B ou no banco C, mas quem é o emissor do papel é quem vai lhe dar essa segurança, essa garantia. Então isso é importante observar. E o próprio Tesouro Direto, eu continuo insistindo que é uma boa estratégia de investimento, porque ele tem ali vários tipos de títulos que vai atender a diversos tipos de perfis e de estratégia. Então acho que é importante ter esse olhar aí sim para que você tenha. Você tem, para quem quer mais longo prazo, você tem previdência, mas a previdência, ela, na minha opinião também, ela precisa estar envolvida dentro de uma determinada estratégia, não é a previdência pela previdência, né? Porque a previdência ela tem um papel mais de seguro, né? De segurança, de estratégia tributária, dependendo da pessoa. Então, mas também você procurando, você consegue produtos bons nessa linha também. Muito bom. Aqui, agora, organizando um pouquinho aqui, dá uma boa noite para Tainara, que nos acompanha bastante. Obrigado, Tainara, pela presença. Obrigado, Peu Brandão aqui, ó. Ed é fera demais. Comecei minha jornada de investimentos com consultoria dele. Ed é fera mesmo, Peu. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Você é muito generoso. Meu amigo Marcel da Factor, está aqui. Um grande abraço. Olha aí, ó. Obrigado pela participação, Marcel. E aí, nessa seara aqui do debenture, Peu perguntou, debenture não seria renda variável? E nosso Itan aqui comenta, tem no mercado debentures e CRIs muito interessantes. Os CRIs, né? Tem muitos sim. Eu esqueci dos CRIs, mas tem. Os CRIs você tem muitos. Inclusive você tem, Marcelo, aí eu vou pegar o gancho do Itan aí e vou entrar um pouquinho em fundo imobiliário. Ótimo.
como é que o fundo imobiliário, como é que a Selic interfere no fundo imobiliário? Olha que interessante. Fundo imobiliário, renda variável, ele varia de acordo com a movimentação de mercado. Mas não esqueçam que os fundos imobiliários, o que está dentro deles são como é que se diz? Shoppings, galpões. Você tem todos esses investimentos que o cara tem lá, que o aluguel disso, né, e a construção, a venda, que vai gerar rentabilidade. E também você tem dentro dos fundos imobiliários o papel do CRI, né? Então ele tem um papel interessante ali. Então fundos imobiliários que têm CRI dentro da sua carteira vai balançar um pouquinho aí para mais, digamos assim, com esse movimento da Selic. Então é ficar atento a isso. Então tem alguns fundos que são muito bem montados, são fundos de fundos, outros têm CRIs, enfim. Mas você tem aí opções interessantes dentro do fundo imobiliário. Que são os chamados fundos imobiliários de papel. Isso, exatamente. Né? Então é bem interessante. Exato. FI é um tipo de ativo que eu gosto também. Tenho algumas cotas de alguns fundos imobiliários. Sim. Ano passado até tive... Perdão. Conversei aqui com um especialista na área, o Lucas Lins, lá de João Pessoa. Uma live muito legal também, está lá no nosso canal do YouTube. E é um ativo interessante porque ele é um ativo que ele tem uma volatilidade menor em relação às ações. Ele é de renda variável, mas ele oscila menos. A perspectiva de ter uma oscilação muito brusca é uma perspectiva pequena. Então, dá para você ter um certo planejamento também com os FI. Além da questão do aluguel, né? Que é uma espécie de dividendo mensal, e esse é mensal. Né? Você tem, e os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, então você acaba tendo uma boa estratégia, é o estágio para a renda variável, né? A gente falou até há pouco isso aqui. Então você vai nos fundos imobiliários para ir se ambientando aí com esse mundo da volatilidade, é bem interessante. Isso, o Peu marcando aqui, ó, os rendimentos também isentos de IR, sim. Assim como, por enquanto, ainda são os dividendos, né, das ações. Os dividendos, exatamente. Os dividendos dos fundos imobiliários, sim. A realização e a valorização, não. Se você realizar o ganho de capital, você paga imposto. Mas os dividendos, não. Por enquanto, estão deixando lá eles isentos. E é diferente de ações, né? Porque ações, você, pessoa física, se você vender no mês até 20 mil... Até 20 mil. Você é isento do IR sobre o lucro. Mas com o FI, não. Aí não tem para onde correr do imposto de renda. Se você vender, realizar com lucro. Exatamente. Muito bom. E outro tipo de ativo, Edísio, que está também nessa esfera. E, pessoal, novamente, o chat é aberto aí para comentários e perguntas. Mas os ativos que eu queria conversar com você agora. LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e agronegócio, isentos de imposto de renda, né, para pessoa física. Isso. Como é que você vê esses ativos nesse momento? Eu vi até especialistas voltando a recomendar com a Selic voltando a subir. Com a Selic voltando a subir, ele volta a ser uma opção interessante. Sim. Ele é um produto bom, eu sempre gostei de letra de crédito. Aproveitando, pessoal, um parênteses aqui, vamos dar coraçãozinho aí na nossa live, que eu gosto de ver aqueles corações subindo, todo mundo apaixonado aí pela nossa live. Vamos dar um coraçãozinho aí para subir e melhorar muito e aquecer aí nossa live. Bom, Marcelo, voltando, eu gosto muito da letra de crédito. A gente, infelizmente, eu digo assim, eu observo em algumas instituições bancárias, você tem letra de crédito muito ruins em termos de rentabilidade. Né? Mas quando você consegue buscar e achar um produto bacana, como ela não tem imposto de renda, ela ali próximo um pouco acima de 100% de CDI, ela começa a ser interessante como estratégia, tá? Ela começa a ser interessante como estratégia. E ainda mais pelo fato de não ter o imposto de renda, o que lhe dá aí uma melhora do ponto de vista do ganho real. Então eu gosto muito das letras de crédito, tanto o crédito imobiliário do agronegócio, que vão aí trazer mais uma opção de renda fixa para o leque aí, para o portfólio de produtos. Bom, interessante. Eu já tive também LCA. LCI não, mas LCA já tive. E, assim, num período que a Selic estava mais alta, né? Sim. A gente viveu até, por exemplo, uns 5 anos atrás, a Selic estava em 14%, né? 14%. Chegou a 14,5%, se não me engano. Isso. E aí foi um momento que eu aproveitei para fazer alguns investimentos em tesouro direto,
no pré-fixado mesmo, porque se olhava Sim. ali em 2016, eu achei pré-fixado pagando 14% ao ano até 2023. Eu tenho uma cliente que está com produto de renda fixa hoje, Marcelo, recebendo esse tempo todo 14% ao ano, ao ano. Ao ano, quer De dizer, renda fixa, porque quando nós compramos, nós estávamos com um movimento bom, e aí quando a Selic começou a cair, a gente já tinha comprado. Então, isso, ou seja, o mercado todo caiu e ela sustentou com 1,2% ao mês de rentabilidade em média na carteira dela de renda fixa em todo esse período de pandemia que a gente viveu aí, toda essa queda. Então, foi uma sacada muito bacana. exato. E aí você faz a conta, né, da capitalização composta, 14% ao ano. Vamos botar que é bruto, líquido vai dar 12 e pouco. 7 anos você dobra o capital. Você dobra o capital em 7 Exatamente, anos. exatamente. Aqui é a psicóloga Cíntia Freire, o Isso. sobrenome não é à toa, é minha irmã do coração, Muito irmãzinha bom. querida, que eu tenho orgulho. Obrigado, minha irmã, pela participação. Valeu, Cíntia. E É isso Peu tá aí. com uma pergunta bem legal aqui, ó. IVVB11, que é aquele que replica o IBOV, né? É o Sim. ETF que replica a carteira teórica da Bolsa. Funciona como proteção por ser em dólar? Ele vai sofrer o impacto do câmbio, sim. Quando você compra, a vantagem de você comprar papéis fora é essa. Você É, acaba você gera uma certa proteção em relação à estabilidade interna e você ganha exatamente pela estabilidade e valorização desses mercados quando se tem lá. Então, depende muito da estratégia, mas sim, ele pode funcionar como uma espécie de estratégia de segurança, sim. pois é, Peu. Eu vejo alguns especialistas que eu gosto de acompanhar que citam a necessidade de você, de repente, ter uma parte do seu investimento, do seu patrimônio dolarizado, como uma forma de acompanhar, né, a moeda mais forte do mundo, a moeda referência, Isso, e evitar, digamos assim, estar sofrendo quando o dólar supervaloriza demais em relação ao real, o que faz com que seu patrimônio em reais também se expanda de uma maneira muito mais rápida, né? O Itan está aqui exatamente. destacando ó, que o IVVB11 é SP500, o Peu Brandão também já tinha SP500, isso, eu tinha falado. marcado isso, né? Que é um indicador americano lá da Bolsa Americano, Americana. isso, O que Lázaro é o que... tá citando o seguinte, ele já tinha até comentado e agora voltou aqui. Agronegócio é um mercado que temos pouco conhecimento e acredito ser uma excelente alternativa no futuro. Agronegócio realmente tem conseguido mais ou menos manter o desempenho mesmo durante a pandemia, não é isso, Edizio? Exato, por algumas razões ficam claras, né? O próprio câmbio favorece, de certa forma, o É, agronegócio, isso, porque o dólar alto, você tem um incentivo maior para exportação, então você para acaba exportação. tendo ganho para o produtor, né? Para quem oferta o produto, acaba sendo mais interessante. Qual é o efeito e a desvantagem disso para nós? Como eu tenho mais produtos, mais competitividade no mercado internacional, eu acabo diminuindo minha oferta interna, isso aumenta o Isso, preço. É uma das razões aí do aumento da inflação. A gente vem falando, nós vimos há pouco tempo aí o arroz, o feijão, os derivados da soja e outros produtos que dispararam. Das razões é exatamente isso. É o câmbio alto, incentiva a exportação e você acaba diminuindo a oferta interna, o que faz com que os preços subam. Mas sim. tem relação direta sim. Exato, exato. Quem perguntou foi Lázaro. E quando você investe, por exemplo, numa letra de crédito de agronegócio, você está financiando justamente esses agentes que estão conseguindo ter acesso ao mercado exterior com a nossa moeda desvalorizada, consequentemente sendo mais competitivos no exterior, né? O preço mais competitivo, o preço menor. O O Itan Itan está falou alguma perguntando coisa aqui, aí, ó, né? Eu não qual consegui a sua pegar com. visão? Ele está perguntando o seguinte, Edísio, qual a sua visão sobre investimentos em criptoativos? Criptoativos, obrigado, Itan, pela pergunta. Eu vejo assim como uma opção interessante, porém tem que ter cuidado, tem que ter mais cautela ainda do que todas as cautelas que eu falei aqui até agora em renda variável.
Porque tem produtos, eu não sei, criptomoeda a gente pensa em Bitcoin, é o principal, mas você tem outras moedas que estão aí. São mais de 6 mil moedas existentes. É muita moeda e você já tem alguns bancos centrais da Europa pensando em lançar suas próprias criptomoedas. Então você tem um mercado de criptomoeda, ele tá se movimentando. Tá? Ele ainda não está oficialmente regulamentado no Brasil, o Banco Central não reconhece ainda, mas as instituições bancárias já começam a trabalhar produtos, alguns ETFs, como é que se diz, com composições de criptomoedas. Então, sim, é uma estratégia interessante. A própria Érida aqui conhece um pouco disso, que estava aqui nos ouvindo. Nós já falamos bastante sobre criptomoeda. Então, é uma estratégia interessante. Eu, particularmente, gosto, mas gosto com cautela. Não é aquela coisa de você achar que teremos um novo boom, né, e que vamos ficar milionários da noite para o dia com criptomoeda. Mas ela muito bem pensada, ela sim pode ser uma estratégia dentro da sua carteira muito legal, muito interessante. Porque você tem variações aí bem relevantes, lógico que você tem o fator risco envolvido, mas ela pode trazer um percentual de rentabilidade média na sua carteira muito bom. É só você buscar produtos que estejam coerentes com o seu potencial de risco e investir o volume de dinheiro que você possa suportar uma determinada variação nesse tipo de papel. Mas eu gosto muito das criptomoedas, acho que é uma tendência interessante, se fala muito aí em vai acabar capacidade de garimpar, de minerar, né? De minerar moeda, enfim. Mas, assim, os especialistas falam que nós temos mais de anos e anos aí à frente com capacidade, e a tendência é que isso vá se tornando cada dia mais natural nas nossas vidas. Assim como a moeda digital hoje, eu acredito que o Bitcoin e outras criptomoedas vão se tornar cada dia mais naturais em nossas vidas e isso vai ganhar uma curva de estabilidade no futuro. Muito bom. Sobre criptoativos, né, criptomoedas, eu tenho uma dúvida, assim, duas dúvidas, na verdade, referentes à questão de mercado mesmo e de rentabilidade. Primeira é a seguinte: o Bitcoin, será que ele já não está no topo, digamos assim, muito valorizado? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque muita gente está entrando ainda e o Bitcoin agora, um Bitcoin, sei lá, é 300 mil reais. E eu lembro que até 2, 3 anos atrás era 40 mil. Exatamente, era 20, um salto grande. 22 mil, deu um salto 22, muito grande. saltou para 300. Exato. A minha pergunta é, ainda vai mais? Essa é uma dúvida. E a outra dúvida, só para você completar, e a outra dúvida quando chegar o momento que terminar, que eu já li que são 21 milhões de bitcoins, é o limite. Quando chegar lá, como é que vai ficar isso? Vai ser um mercado realmente restrito a 21 milhões de bitcoins e as consequências disso, como preço mesmo, oferta e demanda, como é que isso ficaria, entendeu? Respondendo a primeira pergunta, Marcelo, essa pergunta foi feita quando o Bitcoin custava 25 mil reais. Chegou no topo, não tem mais o que crescer, e agora? E aí estamos... Então, assim, não dá para a gente dizer o que fazer, se já chegou, se não chegou. Eu acho que o nível, a confiabilidade nas criptomoedas, na minha visão, ela tem aumentado um pouco. Certo. Tem crescido, cada vez mais empresas aceitando transacionar com criptomoeda, cada vez mais pessoas arriscando em investimento em papéis indexados ou atrelados à criptomoeda. Tá. Então, assim, eu acho que nós temos aí um longo tempo pela frente para amadurecimento desse tipo de investimento. E a questão da capacidade de produção, eu já li também sobre isso, né, e especialistas dizem que para chegar nessa capacidade total de produção, de mineração da criptomoeda, nós ainda temos aí um longo tempo, longos anos pela frente, 60, 100 anos, então não é nada para nos preocuparmos de imediato, no curto prazo. Pelo menos isso, eu não sou especialista em criptomoeda, mas pelo que eu tenho lido nesse tipo de segmento, é uma preocupação minha também, então eu tenho visto nesse caminho aí. Tá certo, muito bom. Peu também aqui, ó, o Danilo comentou, cripto é o futuro, perfeito, Edísio, ótimo. Ainda sobre essa temática de Bitcoin e criptomoedas, o Peu comentou, sempre há margem para subir e descer. Renda variável é isso. Tesla já falou em vender carros via Bitcoin. Eu li isso mesmo, Peu, tem essa perspectiva. E aí tem uma outra pergunta do Peu sobre outro ativo, e aí já de renda variável,
Já ouvi comentários sobre compra de gado, por exemplo, na bolsa. Sabem como funciona isso? Você sabe, Edson, como é que funciona isso aí? Não, Marcelo, eu nunca transacionei com venda de gado em bolsa, não. Realmente Certo. nunca vi, nunca li nada a respeito de forma mais aprofundada, não. Também não mexi com isso não, Peu, mas imagino que seja como acontece, por exemplo, com outras commodities como cacau, soja, etc., que Sim, o que é transacionado são contratos e não não, não o boi em o si, né? boi. É, exato. Aí a entrega, ela não é física, ela é financeira. O cumprimento, na verdade, é financeiro. Porque aí são derivativos que são utilizados, eles normalmente foram criados para hedge, ou seja, para poder assegurar preços e facilitar o planejamento do produtor. Mas aí se tornaram também instrumentos de especulação e é como acontece com o contrato do dólar, o contrato do mini dólar. Se o Itan estiver aqui, pode comentar um pouquinho a respeito. Mas é como acontece com o contrato do dólar, que você Isso. compra e vende, você não pega nas notas de dólar. Olha o Itan Não, é o mini comentando dólar, aqui. mini índice, exatamente. Olha o Itan comentando. Ó. Referente à venda de gado na bolsa é negociado o contrato futuro De da contratos produção. futuros. São Exato. contratos futuros, Peu. Exatamente. Igual acontece com o dólar. Obrigado, Itan, Valeu, Itan. pelo suporte. Muito bom, muito bom. E aí, Edísio, só mais uma perguntinha aqui. Nas suas colunas, né, lá na Band News e no Correio, ó, o Peu, só antes aqui completando o assunto com o Peu. No caso da valorização da carne, ganhamos também na venda do contrato. Basicamente, o Sim, mecanismo é o mesmo isso. de qualquer outra commodity ou do dólar, que no contrato dele termina funcionando como uma commodity também. Exatamente. Nas suas colunas, Edísio, lá da Band News, né, fazendo as contas na Band News FM Bahia e no Correio 24 horas, o que as pessoas mais perguntam assim relacionado a investimento? Olha, normalmente é uma clássica que eu já falei aqui, qual o melhor investimento? Eu digo que não sei, né? Uma pergunta muito comum é onde rentabilizar melhor o dinheiro? Então essa é uma pergunta que acontece muito também. Sim, Como fazer para se livrar das dívidas? Isso é uma coisa que não sei por que o brasileiro quase não tem dívidas e as pessoas não querem saber de dívidas, né? Mas é uma pergunta que cai muito. E sim, ultimamente tem aparecido perguntas sobre criptomoedas, que também não era muito comum sim, aparecer. Tem sim. perguntas sobre câmbio, né? Sobre dólar, renda variável, as pessoas querendo ir para a renda variável, querendo saber como é. Então isso tem aumentado perguntas com esses temas lá bastante nos últimos dias. Houve esse movimento muito forte mesmo de migração para renda variável Sim, com a queda da Selic, né? Agora, sei lá, até 2019 a gente tinha 1 milhão de CPFs na bolsa, agora tem 3 milhões e de mulheres já está com 1 milhão, já se alcançou essa marca. Então exato. houve realmente essa mudança. Ó, o Peu está aqui, eu particularmente creio que a parte mais importante da carteira é o caixa, que é quem proporciona poder de compra. Concordam? Na baixa, sempre compro ações e refaço meu caixa depois. Eu não entendi a pergunta dele. Bom, ele está comentando o seguinte, que para ele, a parte Hum, mais importante da carteira de investimentos dele é o caixa, porque é o que vai proporcionar poder de compra para ele. certo. Já que na baixa ele compra ações e refaz o caixa depois. E perguntou se a gente concorda com essa assertiva dele. Eu acho que assim, não tem muito o que concordar ou discordar, é muito uma questão de estratégia, né? Sim, Claro, se você tem, por exemplo, no clube, a gente também aposta muito no caixa, porque senão eu perco a oportunidade de mercado. isso, Então, se isso. essa, assim, até, porque você tem a questão da liquidez, até eu realizar um investimento para poder ter caixa, eu já perdi a oportunidade. Então, se você tem uma estratégia que é exatamente ter uma carteira e se movimentar nas oportunidades, o caixa ele é fundamental demais. Se sua estratégia não for essa, for montar uma carteira e acompanhar para médio e longo prazo, aí não faz sentido o caixa. Mas pelo que eu estou entendendo que você me traz, sim, o caixa para essa estratégia, se for essa, ela faz todo sentido, sim.
É isso que eu ia comentar, Peu. É coerente, assim, todo investidor de renda variável ele tem que ter um valorzinho lá no caixa. E essa necessidade vai depender bem do que a Edizio colocou, da estratégia que você vai estar utilizando. Por Exato. exemplo, como eu estou agora movimentando um pouco mais, não assim fazendo swing trade nem day trade, mas ocorre de movimentar porque eu lanço opções e aí ao lançar opções, eventualmente eu sou exercido. Então eu tenho ações e tenho caixa. Aí eu vendo opções de venda, ou vendo opções de compra nas minhas ações para alguém comprar as minhas ações e vendo a opção de venda em cima do meu caixa. Que aí eu quero comprar a ação, então eu vendo a opção para alguém me vender a ação. E aí eu vou matando os prêmios nas duas pontas. Então, e aí eu preciso estar com uma parcela um pouquinho maior no caixa, porque aí eu vou movimentar um pouquinho mais, tem a perspectiva de ser exercido. Mas se você está sendo holder, você está comprando e segurando, o caixa é interessante, mas você não precisa deixar muito dinheiro parado, não, nessa situação. Não é isso, Edizio? Exatamente, aí como você falou, aí é questão da estratégia. Se for essa, sim, se não, não faz sentido. Muito bom, muito bom. Edizio, uma live fantástica, cara. Você manda muito bem. Obrigado, Marcelo. E, Você que é ótimo e a turma aqui participando é pô, maravilhoso. participação espetacular. Maravilhoso. Espetacular mesmo. Valeu mesmo, Maravilhoso. galera. E aí, Edizio, mais uma vez eu quero agradecer sua participação. Mais uma aqui com a gente aqui no Topo Money, que você é parte desse projeto. A gente fica muito feliz em estar conversando com você. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse realmente recomendações aí, uma ou duas recomendações para quem está nos ouvindo. E aí, enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat com o meu perfil pessoal o endereço do nosso canal no YouTube, onde essa live vai estar nos próximos dias também, e o endereço do curso Adeus Dívidas. Valeu? Então, a palavra é sua, Edizio. Maravilha, Marcelo. Eu só agradecer pelo convite, agradecer, galera, a todos vocês que vieram, participaram, que perguntaram, que debateram. Acho que o propósito da nossa live é exatamente esse. Muito obrigado demais, tá? Minha recomendação, minha dica era que vocês tenham sempre prudência na hora de investir, que concentrem um pouco do tempo e da energia de vocês no planejamento. Então, planejar é a base de tudo. Então, se eu quero construir patrimônio, eu preciso planejar, eu preciso entender o que é que eu vou realizar. Então, planeja para o curto, para o médio e para o longo prazo. E usa essa mesma estratégia para os seus investimentos. Mesclem, diversifiquem suas carteiras, estudem, pesquisem antes de comprar ou de entrar em qualquer tipo de ativo, porque isso é fundamental para garantir, né, a segurança e a evolução e o crescimento do seu patrimônio. Então, muito obrigado, acompanhem nosso trabalho lá nas nossas lives, tem @topomone, tem a minha página lá no Instagram, que é @Edizio Freire Oficial, tem nossa coluna lá, como o Marcelo falou aqui, toda segunda-feira de manhã na Band News, e toda segunda também sai na Carteira Correio, que é no Jornal Correio, essa coluna nossa falando sobre finanças, respondendo perguntas. Mandem suas perguntas, tanto para mim no privado, quanto no próprio e-mail lá do jornal, que é carteiracorreio@redebahia.com.br, e estaremos sempre aqui à disposição para ajudar, para apoiar, para que vocês possam ter cada vez mais educação financeira e possam ter o letramento financeiro cada vez mais afinado. Muito bom, Edizio. Muito bom mesmo, Edizio. Muito bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Quando a live terminar, ela vai para o feed do Instagram e nos próximos dias vai para o nosso canal do YouTube, que eu já coloquei aqui novamente nosso endereço, youtube.com/topomoney. Obrigado a todos que estão nos parabenizando. O Peu colocou aqui, nas próximas me avise também. Peu, aproveite para nos seguir aqui no Show. Instagram. Nós também estamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Todos @topomoney. E aí vocês também podem se inscrever no nosso canal do YouTube, que eu já citei aqui, vou citar novamente, youtube.com/topomoney. Aí você se inscreve lá, não perde as nossas atualizações e pode compartilhar os links dos nossos vídeos com quem vocês quiserem. O Itan está aqui, live show. Valeu, Itan, também pela participação. Valeu, Itan. Tatiana. E é isso, pessoal. E aproveite também para conhecer o nosso curso Adeus Dívidas. Eu coloquei aqui o endereço no chat. O curso Adeus Dívidas está na plataforma Hotmart. Eu sou professor desse curso. E eu trato nele de diversos temas fundamentais para melhorar a sua educação financeira.
e que você possa ficar mais próximo dos seus objetivos, dos seus sonhos, ou seja, dos topos da sua vida. Tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Hashtag Rumo ao Topo. Vamos nessa. Rumo ao topo. Forte abraço. Valeu!